It's time! 3 rounds! Maluco, chega. Para, Pestana, vai dar a tua aula. Tá muito oba-oba nessa parada. Quero que tu dê a tua aula, irmão. Tô aqui pagando. Parceiro, vamos lá. Se liga. É só uma homenagem ao Bruce Buffer, cara. O maluco manda muito bem. O maluco do UFC. O maluco esculacha, o locutor lá. Porra. Vamos lá. Chega de babaquice. Crase. A hora da verdade. Pestana, eu não sei crase. Parceiro, não sabe, vai saber agora. Que esse negócio, ó, é desse tamaninho de fácil. Tranquilex. Eu tenho certeza que você não vai errar mais crase depois da aula que eu vou te dar. Meu camarada, bota uma coisa na tua cabeça. O curso chegou ao fim, praticamente. Falta pouquinho. Vamos falar de crase, vamos terminar crase. Eu não tenho mais nada para falar de crase, eu não tenho mais nada para falar de gramática para você. Eu estou me despedindo praticamente de você. Eu já estou triste de saber que eu estou me despedindo. Mas Pestaninha vai voltar. Pestaninha 2, a missão, curso de questões do SES, PESAF, UFCC, não sei, FGV, estou resolvendo ainda. Mandem sugestões, se der tempo. Vamos lá. Vamos que vamos. Parceiro, o que é crase? Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. A mais A igual a A. Crase é isso, é a fusão de duas vogais idênticas. Vem a vogal A da esquerda, vem a vogal A da direita, elas se fundem, sem trocadilhos, e ocorre um fenômeno chamado crase. Como é que eu indico que houve crase? Através desse acento. Portanto, parceiro, look at me, please. Favelado de Nova York. Look at me, please. Parceiro, preposição A vindo da esquerda, artigo ou pronome demonstrativo iniciado por A vindo da direita, ocorre a fusão acraseado. O que é o acraseado? É o A com acento indicativo de crase. A crase é um fenômeno em que duas vogais idênticas se fundem. Quando elas se fundem, aparece o A com acento indicativo de crase. Esse acento eu chamo de acento grave. Acento grave. É o acento indicativo de crase. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Então, tendo esse conceito em mente, que a crase é a fusão de duas vogais idênticas, A mais A, eu coloco o A com acento indicativo de crase, que é o acento grave. Tranquilo? Agora vamos ver exemplos para entender isso melhor. Vem comigo. Eu nunca resisto à lasanha da minha mãe. O verbo resistir exige a preposição a. Quem não resiste a. Aí eu te pergunto, o substantivo lasanha é um substantivo feminino? É. Então, o substantivo feminino aceita o artigo a antes dele? Vamos lá. A casa, a lasanha. Sim, aceita o artigo a antes dele. Portanto, quem não resiste a, mais a, esse a é um artigo. E aí, quando eu tenho a mais a, o que acontece? Acraseado. É o a com acento indicativo de crase. Beleza? Então, quando rola a fusão entre a preposição a mais o artigo a, o que eu tenho? A craseado. Tranquilão? Show de bola? Parceiro, olha pra mim.
Uma maneira fácil de você descobrir se o substantivo aceita o artigo a antes dele é colocando no plural. Ou melhor, é colocando a frase com o artigo a antes no plural. Como assim? Vamos lá. Eu nunca resisto às lasanhas. Vamos lá. Às lasanhas. Percebe que eu estou dizendo que são as, artigo, lasanhas, substantivo feminino no plural? Percebe que tem de fato o artigo antes de lasanha? Eu vou te dar outra dica, melhor ainda, melhor ainda. Toda vez que você quiser saber se o substantivo feminino aceita o artigo a antes, cria uma frase, iniciando a frase por esse substantivo. Como assim? Vamos lá. A lasanha da minha mãe é muito gostosa. É possível colocar o artigo antes da palavra lasanha? Sem problemas. Se é possível colocar o artigo antes da palavra lasanha, então, meu camarada, vamos lá. Eu não resisto a lasanha. A mais a acraseado. Beleza? Agora, seria estranho se eu falasse assim, ó, lasanha da minha mãe é muito gostosa. Lasanha da minha mãe é muito gostosa. Estranho, né? Teria que ter o artigo antes, não. A lasanha da minha mãe é muito gostosa. Até porque eu estou definindo qual é a lasanha, eu estou determinando qual é a lasanha. Tem que ter o artigo antes. Sem artigo fica estranho. Isso significa o quê? Que o artigo vai aparecer antes do substantivo. E aí, se vier uma preposição a da esquerda, o que é crase mesmo? Fusão de duas vogais idênticas. A mais a craseado. Tranquilo? Vem ver outros exemplos. Eu cheguei a Brasil engarrafada de novo. Parceiro, eu acho que você já sacou a maldade. Brasil é um substantivo masculino. Então, não é a Brasil é um país grande, é o Brasil é um país grande. Não é isso? Então, o artigo é masculino e não feminino. Pô, Pestana, então por que rolou crase aqui? Porque você deve ter imaginado o seguinte, Brasil aqui não é o país. Percebe que eu digo aqui, ó, engarrafada de novo. Estou falando da Avenida Brasil. Aquele lugar maravilhoso que vive engarrafado. Oi, oi, oi. Lembra até a novela, né? Vamos lá. Eu cheguei a Avenida Brasil. Caramba, que interessante. Então você está querendo dizer, Peste, que a preposição a se funde com o artigo a, rolando esse a aqui, craseado, porque a palavra avenida está implícita, está subentendida, é exatamente isso. E quando eu digo a craseado, antes que você me critique, o verbo crasear já existe. Beleza? Então eu posso falar acraseado sem problema nenhum. Continuando. Nós nos referimos a que foi 01 do concurso. Lembra do pronome demonstrativo o, a, os, as? Antes do pronome relativo que. Vamos lá. Nós nos referimos, quem se refere a... Vê se esse a aqui não é isso aqui, ó. Cuidado. Nós nos referimos a aquela que foi 01 do concurso. Lembra que o, a, os, as, quando podem ser substituídos por pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo,
vindo antes do pronome relativo que, eles são de fato pronomes demonstrativos. Então, quem se refere a aquela que foi 01 do concurso. Então, nós nos referimos àquela que foi 01 do concurso. Esse a é um pronome demonstrativo. Cuidado, preposição a mais esse a que equivale àquela, esse a vai ser craseado. Afinal de contas, parceiro, a mais a craseado. Beleza? Fica ligado. Sobre as aulas, fizemos alusão às do Pestana e às do Fabiano Salles. Quem faz alusão a. Lembra que eu falei também para você que o, a, os, as, antes da preposição de, equivalendo a aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, é um pronome demonstrativo? Então vamos lá. Sobre as aulas, fizemos alusão às do Pestana, ou seja, aquelas do Pestana. Aqui eu tenho a preposição a, mas o pronome demonstrativo as, que equivale a aquelas. Tranquilo? Então, parceiro, a mais as craseado. E aqui acontece a mesma coisa. Sobre as aulas, fizemos alusão às do Pestana e fizemos alusão a mais as, esse as aqui equivalendo a aquelas, né? Igual a aquelas. O que eu tenho? As craseado. Tranquilão? Fique espertinho. Então, olha para mim rapidinho. Esse papinho de que crase é... quando a preposição se junta com o artigo a. Preposição a se junta com o artigo a. Não é só artigo, não. É quando a preposição a se junta com o artigo a ou quando a preposição a se junta com o pronome demonstrativo a. Ou quando o a se junta com o pronome demonstrativo iniciado por a. Afinal de contas, o que é a crase? É a fusão de duas vogais idênticas. É um fenômeno fonético. A mais a craseado. Beleza? Vem comigo. A bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam. Olha aí um exemplo. O que é nocivo a. Mais a do pronome demonstrativo aqueles. Pergunta que eu te faço. Ocorre um contato entre a vogal a e a vogal a? Então, parceiro, o aqueles inevitavelmente vai ser craseado. Inevitavelmente. Tranquilão? Show de bola? Tranquilo, galera? Safo mesmo? Tô confiando em você, hein? Tô confiando em você. Vamos que vamos. As professoras às quais me dirigi eram boas. Observe esse exemplo, que esse exemplo, quando cai em prova, ninguém chora. Chora. Sabe por quê? O cara percebe que isso é um pronome relativo, mas não percebe por que esse a do pronome relativo às quais está craseado. Parceiro, de novo, eu digo a você. Toda vez que tiver um pronome relativo, observe o que vem depois. Quem se dirige a. Para onde vai a preposição a? Para antes do pronome relativo. Aí eu te digo, a mais as quais gera o quê? As quais, craseado. Beleza? Fica atento a esse exemplo. Tranquilão? Então olha para mim novamente. Se você domina esses exemplos iniciais que eu dei, se você realmente entendeu esses exemplos iniciais que eu dei, de que vem uma preposição a da esquerda, vem um artigo ou um pronome demonstrativo a ou um pronome demonstrativo iniciado por a da direita, ocorre esse contato, ocorre essa fusão. Ocorreu esse contato, essa fusão, eu vou dizer que o a vai ser craseado.
Obrigatoriamente. Tranquilo? Beleza? Eu não sei se você percebeu, mas eu acabei falando um pouquinho de regência. Lembra? Quem não resiste, não resiste a. Olha o verbo exigindo complemento preposicionado. Quem não se refere, não se refere a. Olha o verbo referir-se, exigindo a preposição a, exigindo complemento preposicionado. Beleza? Quem se dirige a. Quem faz alusão a. Beleza? Fica ligado nos verbos e nos nomes que exigem a preposição a. Porque se tiver uma palavra feminina depois, se tiver qualquer palavra depois que seja iniciado por a, que tenha a fusão de duas vogais idênticas, a mais a, crase na certa. Continua comigo. Vamos ver agora casos obrigatórios que são interessantes. O primeiro caso obrigatório é esse aqui, ó. Locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções conjuntivas, essas são só duas, locuções prepositivas, com núcleo feminino, com o núcleo feminino, iniciadas por a, a crase é obrigatória. Olha para mim, parceiro, é crase obrigatória. Nesse caso, é uma convenção dos gramáticos. Eles convencionaram que essas expressões, essas locuções, são sempre craseadas por uma questão de clareza. Beleza? Por uma questão de clareza. Sendo assim, eu peço a você atenção para esse primeiro caso obrigatório, que é locução adjetiva, locução adverbial, locução conjuntiva, locução prepositiva de núcleo feminino, se for iniciada por a, crase obrigatória. Beleza? Não esquece isso. Primeiro caso obrigatório, vamos ver. Aquela briga à toa não serviu a nada. À toa está ligado ao substantivo briga. Então, à toa é uma locução adjetiva. De núcleo feminino, crase obrigatória. Cheguei às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde é uma locução adverbial de tempo, cujo núcleo é um núcleo feminino, uma palavra feminina, crase obrigatória. Beleza? À medida que, à proporção que estudo, fico melhor. Eu coloquei essas duas locuções conjuntivas porque só tem elas, tá? Então grava. Só tem essas duas aqui. Tudo bem? À medida que e à proporção que. Ambas são craseadas. Tá certo? Por quê? Porque o núcleo é feminino. São só essas duas aqui. E, para fechar, locução prepositiva. A locução prepositiva é aquele grupo de vocábulos que termina em preposição. Essa altura do campeonato você já deveria saber disso. Eu espero que você saiba, esteja lembrando. A locução prepositiva é um grupo de vocábulos que termina em preposição. O núcleo é feminino? É. É iniciado por a? É. Então craseia, pô. Craseia, parceiro, e seja feliz. Beleza? Coloca um acento grave aí, bonitão. Tranquilão? Show de bola? Agora, Danger! Maluco! Danger! Cuidado, parceiro. Tem algumas frases que são escrotinhas. Então, vamos ver a primeira frase. Dessas que são escrotinhas. Acompanha comigo. Fiz um curso à distância. A distância é uma locução adjetiva. Está ligado ao substantivo curso. Mas os gramáticos dizem que a locução adjetiva ou adverbial, também pode ser adverbial. Fiz à distância um curso. Beleza. Foi o modo como você fez o curso. Tranquilo. O fato é, a locução adjetiva ou adverbial, depende do contexto.
A distância não é craseada, não é craseada, não é craseada, não é craseada. Olha para mim. No entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, se tiver especificada, a crase é obrigatória. Como assim especificada? Se a distância estiver especificada, a ideia de distância estiver especificada, crase é obrigatória. Fiz um curso à distância de 100 metros da minha casa. Eu estou especificando a distância. E aí a crase é o quê? Obrigatória. Beleza? Tranquilo? O gramático Luiz Antônio Sacconi diz que a distância de... Vou repetir. O gramático Luiz Antônio Sacconi diz que a locução prepositiva a distância de é sempre craseada. E é mesmo. Porque toda locução prepositiva de núcleo feminino iniciado por A é craseada. Agora, se a distância não tiver especificada, não craseia. Não. Beleza? Vem comigo. Vamos lá. Deixa a peteca cair não, irmão. Eu costumo escrever a caneta. Mais uma palhaçada. Os gramáticos divergem nesse momento. Ai, meu Deus do céu. Eles dizem o seguinte: se a locução adverbial for de instrumento ou de meio... Se a locução adverbial for uma locução adverbial de instrumento ou de meio... Alguns dizem, coloca-se o acento indicativo de crase, por uma questão de clareza. E outros dizem, não coloca. Parceiro, o que eu faço na prova? O que você faz na prova? Você analisa as duas opções. Porque se um gramático diz uma coisa, um gramático diz outra, eu posso deduzir que é facultativo, não posso? Mas no dia da prova, seria mais conveniente eu analisar A, B, C, D, E e depois selecionar a melhor resposta. O fato é, alguns gramáticos dizem, eu costumo escrever a caneta ou eu costumo escrever a caneta. Bons gramáticos, como o Bechara, dizem, bom, pelo menos no artigo que ele escreveu na Academia Brasileira de Letras, eu tenho até um link lá em casa, acho que foi em 2002 que ele escreveu um artigo, está lá no site da Academia Brasileira de Letras. Ele diz que essas expressões são craseadas, por uma questão de clareza, ponto final. Eu concordo com ele. Mas no dia da prova, se tiver sem crase, não está errado também. Beleza? Cuidado. Vamos lá. Eu lavei a mão. Essa frase é interessante. Olha para mim. Na verdade, são várias frases interessantes, porque neguinho diz assim, a crase não serve para nada. O acento grave não serve para pena nenhuma. Não serve? Você... Are you crazy, man? Parceiro. Calma aí. Eu lavei a mão. E a torneirinha, né? Lavei a mão. Quem lava, lava alguma coisa. E o que eu lavei? Eu lavei a mão. Lavei as mãos. Higienizei a mão. Lavei a mão. E se eu colocar o acento indicativo de crase, hein? Eu lavei a mão. Significa que eu lavei alguma coisa usando como instrumento ou meio a mão. Percebe que mudou de sentido? Vou te dar outro exemplo. Erótico. Dessa vez o exemplo é erótico, porque só me veio esse à mente. Depois vai vir outro normal, mas esse é erótico. Não briga comigo, não me processa. É só um exemplo, pelo amor de Deus. Não vou falar essa parada, não. Ah, Pestana, fala. Fala ou não fala? Vou falar. Der merda, depois eu vejo como é que eu conserto isso.
comi a francesa. Sem o acento indicativo de crase. O que significa isso? Significa que você é um canibal, que você come pessoas, que você é um antropófago. Você comeu a francesa. Que nem aquela empadinha lá do Nordeste aí, Fortaleza, Recife, sei lá onde foi essa parada. Lembra da empadinha que tinha carne humana? Deixa pra lá, não tô só nojento, pestana. Fica lembrando isso, foi mal, desculpa. Minha francesa, sou canibal. O meu amor é canibal. Comeu o coração, mas agora eu sou feliz. Comeu a francesa. Bota o acento indicativo de crase. Eu comi a francesa. Significa dizer o quê? Que eu comi a moda francesa, da maneira como o francês come. Aqui é a pizza, né? Todo enquadradinho, comi a francesa. Se ligou? Mudou. Mudou o sentido. Eu matei não, pô, eu matei, rapaz, tá maluco? O terrorista matou o soldado à fome. Matou a fome, matou a fome. Cuidado, hein? Com ou sem crase, diferente. Matou a fome, satisfez, comeu pra caramba, barrigão cheio, feliz. Matei a fome, sem acento. Indicativo de crase. Agora, matou a fome. Significa que você matou alguém privando essa pessoa de comida. Ou seja, você usou a fome para matar a pessoa. Você matou a fome. Foi a maneira como você usou para matar a pessoa. Que viagem, né? Doideira, cara. Então, dizer que o acento indicativo de crase serve para nada é loucura. Vem comigo. Eu lavei a mão é diferente de eu lavei a mão. São coisas diferentes. Chegou a noite. Alguém chegou à noite. Não, aí seria com crase. Porque se eu tiro a crase, se eu tiro o acento indicativo de crase, meu Deus do céu, à noite passa a ser o sujeito. É ou não é? Chegou a noite. O que chegou? A noite. Ou seja, a noite chegou. A noite sem crase é sujeito. A noite com crase é um adjunto adverbial de tempo. Cuidado, hein? O amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Que bonitinho. Olha pra cá. O amor bate a porta. Toque, 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 toque. E tudo é festa. O amor bate a porta. Bum! E nada resta. Maneiro, né? Esse poeminha do Cinéas Santos. Muito maneiro. E tem uma aulinha de crase aqui, não tem? Vem comigo. O amor bate a porta. Significa o quê? Bater a porta. Tipo, pedir para entrar. Beleza? Bate a porta. Tranquilo? O amor bate a porta e nada resta. Sem crase. Significa fechar a porta. Maneiro, né? Existem aqui implicações de sentido e implicações sintáticas. Não sei se você percebeu. Bem interessante. Show de bola. Leva-se, entrega-se pizzas a ou em domicílio. E aí? Bom, quem leva, leva algo a algum lugar. Quem entrega, entrega algo em algum lugar. Se esse lugar for masculino, como é domicílio, não vai ter crase. Ponto final. Simples assim. Beleza? Parceiro, aula de crase tá bombando. Espero que você esteja curtindo. Aula que vem, vamos cair dentro de crase. Vamos tentar fechar isso, hein? Vamos lá, hein? Deixa a peteca cair não. Daqui a pouco a gente volta. Ligadinho no malandro. Yeah, yeah. Glu, glu.